A pesca milagrosa. Lucas 5, 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Repita comigo essa sentença: rompia-se-lhes a rede. Obrigado. Agora vamos lá ao Evangelho de João 21. Eu já vou fazendo a leitura para nós ganharmos tempo e eu ter aqui um tempo para poder esboçar essa mensagem para a igreja. Diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades ou Galileia, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, a saber, João, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava com poucas roupas, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Diga: peixe e pão. Obrigado. E disse-lhes: Trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga assim comigo: não se rompeu a rede. Obrigado, ocupe o seu assento, desde que não impeça de você dar glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero ser bem sucinto naquilo que o Senhor nos deu para essa noite. Eu creio que de uma coisa eu tenho convicção e certeza: você não vai sair daqui do jeito que você adentrou por essas portas. Você vai sair daqui debaixo da unção e da glória do Deus eterno. Irmãos, o maior propósito de Deus é revelado naquele versículo que consideramos o central da Bíblia, a saber, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo nós vemos que esta é a grande promessa de Deus para o ser humano, a vida eterna. O Evangelho de Lucas ainda vai dizer: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Timóteo também está escrito: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores, e Paulo se considerava o principal deles. E ele nos ensinou a ter como prioridade a salvação das almas, como sendo a maior obra de Deus em nossas vidas. Se não, vejamos, há um texto muito claro que exemplifica isso que eu venho a dizer, em Lucas capítulo 10, quando a Bíblia vai dizer que Jesus concedeu aos 70 outros discípulos, porque já tinha os 12, poder e autoridade para eles curar os doentes, todo tipo de enfermidade, e expulsar demônios e fazer sinais, prodígios e maravilhas. E os discípulos ali então foram e voltaram maravilhados com aquilo que o Senhor Deus fez por intermédio da vida deles. Eles contemplaram o morto ressuscitar, eles contemplaram os leprosos ser limpos, eles contemplaram os paralíticos andando, o cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo, o endemoniado sendo liberto. E eles voltaram cheios de euforia, com muita alegria, muita felicidade. Haja vista que tamanha grandeza Deus operou através da vida deles. E quando eles chegam diante de Cristo, Cristo já dá um alerta para eles.
A vossa alegria não pode se consistir naquilo que eu opero, mas sim naquilo que eu já fiz. A sua alegria, a maior alegria que você tem que ter, não é porque os demônios se sujeitam, mas sim porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então eu entendo aqui na introdução desta mensagem, a salvação está acima do morto ressuscitar. A salvação está acima do paralítico levantar. A salvação está acima de qualquer pessoa aqui nessa noite ser enferma, ser curada de qualquer enfermidade. A salvação ainda nessa igreja é prioridade na nossa vida. Você pode estar aqui passando a maior situação difícil da sua vida, mas de uma coisa você pode se alegrar: se a trombeta soar hoje, você vai para a eternidade desfrutar do céu de glória que Ele tem preparado para mim e para você. E nós vemos que essa sempre foi a grande prioridade do reino de Deus, de Cristo. E Jesus, pensando nisso, né, na árdua tarefa da evangelização, e sabendo que o seu tempo na terra seria curto, ele passa, segundo Lucas 6,12, uma noite em oração. E a Bíblia diz que depois que ele passa uma madrugada inteira em oração, ele vem pela manhã e chama os 12. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, vai dizer que também ele em oração chamou aqueles a quem ele quis. Então Cristo passa agora a desenvolver um trabalho de discipulado para treinar aqueles homens que iam sequenciar a sua obra aqui na terra. Então agora eu começo a mensagem. Irmãos, você veja que nós fizemos a conexão de dois textos, a saber, duas pescas, né? E a grande diferença, porque há muitas coisas semelhantes nessas duas pescas aqui, alguns chamam de maravilhosa, outros chamam de milagrosa, eu prefiro chamar de milagrosa. E você veja que há aqui coisas semelhantes que aconteceram nas duas. Por exemplo, a primeira pesca foi antes da morte de Jesus, e a segunda pesca foi depois da sua ressurreição. A primeira pesca foi quando Jesus, na verdade, estavam recrutando eles, né, para o chamado da evangelização. E agora, a segunda pesca é quando Cristo já estava instruindo eles para sequenciar a obra, sequenciar o ministério. E você veja que há algo interessante: nada na Bíblia que está escrito está por acaso. Tudo que está escrito na Bíblia, uma vírgula, um ponto e até mesmo uma numeração, quando é mostrada, é porque tem uma grande revelação e um grande propósito daquilo que Deus quer revelar para o seu povo. Vejamos que no capítulo 5, ao qual eu fiz a leitura, embora fiz só a leitura do versículo 6, vamos discorrer um pouco, aonde a Bíblia vai dizer que Pedro, ele trabalhava com a pesca, né, e tinha outros amigos dele que também viviam daquilo, e ele vai agora também pescar, e ele passa uma madrugada inteira lançando as redes e puxando, e ele não pegou absolutamente nada. E chega pela manhã, a Bíblia diz que o resultado daquilo, eles estavam lavando as redes frustrados, porque não havia conseguido nada. E chega pela manhã Jesus e pede para Pedro o barco, e aonde Jesus usa ele como um púlpito para trazer a mensagem da palavra. E agora Pedro começa a ouvir a pregação do Senhor, começa a ouvir a mensagem de Deus para a sua vida. E de repente agora Cristo instrui ele, depois que ele sentou, ouviu a palavra, agora Jesus falou: agora você pega o seu barco, vai em alto mar e lança a rede. E ali então ele pronuncia aquela palavra: olha, eu trabalhei a noite inteira e eu não peguei absolutamente nada. Em algumas traduções vai dizer: mas porque mandas, lançarei a rede. E outras vai dizer, e aqui eu mais gosto: pela sua palavra eu lançarei a rede. O resultado disso é que quando ele lança a rede, já não podia suportar de tanto peixe que ele pegou naquela noite. Aqui agora é interessante que a Bíblia vai dizer que a quantidade de peixes que ele pegou não só deu para ele, a quantidade de peixe era algo tão extraordinário, que a Bíblia vai dizer que Pedro, mesmo vivendo da pesca, estava acostumado a pescar, ele ficou espantado com aquilo que ele havia pescado naquele lugar. Então logo não foi algo normal, logo foi algo tão extraordinário, que quando ele vê aquela situação, ele fala para Jesus: se afasta de mim, porque sou um homem pecador. E é interessante que no meio deste milagre, dessa pescaria, a Bíblia
Sagrada vai dizer que não só o barco de Pedro comportou o milagre que ali Jesus havia colocado em suas mãos. Então ele faz um sinal chamando os seus amigos para dizer: vem me ajudar porque o milagre é grande. Eu quero aqui usar esta palavra, não estava no escopo da mensagem, mas eu quero aproveitar o ensejo para já começar a liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar só para você. O milagre de Deus vai ser tão extraordinário, vai ser tão grande, que vai ser para você dividir com a tua família, com a tua parentela e com toda a sua família. Se tem alguém que acredita assim, já começa a dar um sinal de que você está vivo, dando glória a Deus aqui. Agora, é interessante, vocês leram aqui comigo nessa noite, que ali aquela rede não suportou. É aqui que eu quero pegar essa parte. A Bíblia diz que o milagre era muito extraordinário e as redes iam se rompendo, ou seja, aquelas redes não estavam preparadas para aquele grande milagre, porque o texto vai dizer, versículo 6 do capítulo 5 de Lucas: e rompiam-se-lhes as redes. Então você entende aqui uma coisa: Cristo estava ali, esta passagem fala de Cristo chamando Pedro para não ser apenas pescador, né, simplesmente, mas para ser um pescador de homens, para ser um evangelista, para ganhar almas para o reino de Deus. Logo, esta passagem está trazendo para nós a lume o chamado de alguém que foi escolhido para uma grande obra, para uma grande tarefa de evangelização. Então, quando a Bíblia está dizendo que a rede se rompia, a rede não estava suportando, Cristo estava revelando a grande obra que ele tinha na vida de Pedro. Cristo, através daquela pesca milagrosa, estava revelando a obra tão extraordinária, tão imensa que iria fazer na vida de Pedro. Mas quando o texto está dizendo e as redes se rompiam, Jesus estava querendo dizer: eu tenho esta grande obra para fazer na sua vida, mas você ainda não está preparado para ela. E aí então, agora que eu entendo que a Bíblia vai dizer que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ou seja, Cristo estava revelando, para se viver a grande obra, é necessário primeiro uma preparação. Eu me lembro que quando comecei na fé, uma das primeiras promessas que Deus fez para mim, falou que ia me usar para ressuscitar morto. Eu já fiquei espantado com aquilo, eu já fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, agora eu vou sair pôr na mão das pessoas, elas vão ressuscitar. E passa-se 1 ano e nada, e passa-se 2 anos nada. Eu falei: meu Deus, aquele profeta estava falando de barriga cheia. Aí chega outro dia, foi numa oração das 11 aqui, não sei nem se ela existe, a irmã Socorrinha não tinha mais nenhum dentinho na boca, mas o joelho dela roxo, os cotovelos dela roxo, mulher de oração. E quando eu estava meio desacreditado ali, concernente àquela promessa, e ela vem e fala tudo, porque eu nunca havia falado para ninguém, nem minha esposa sabia disso. Eu confidenciei em meu coração, e de repente ela fala: olha, eu poderia fazer aquilo que eu te prometi, poderia começar a fazer agora, mas ainda você não comporta, ainda você não tem condição. Você vai passar por um processo de treinamento, de aprendizado, mas a grande obra que eu falei que iria fazer, eu vou concretizar e vou realizar na sua vida. Então você entenda, Cristo primeiro, ele revela o seu grande propósito para nós. Só que uma coisa que ele não revela é como que isso vai acontecer. Ele revela que ele vai fazer algo tremendo no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, mas ele não revela o processo que você vai ter que passar, a situação de preparo que você vai ter que viver para viver esta grande obra que ele tem realizado. Porque entenda aqui uma coisa: Deus nunca vai colocar na mão de alguém algo tão valoroso, algo tão precioso, se essa pessoa não sabe valorizar, se essa pessoa não sabe dimensionar aquilo que de tão é valioso. Eu gosto de usar essa referência, até usando meu Pedro. Eu tenho 2 filhos, né? O João Vitor e o Pedro. O Pedro tem apenas 2 anos, eu sempre gosto de usar essa expressão. Já pensou se eu chego e compro um brinquedo, nem se eu tivesse condições, estou dando um exemplo. Se eu chego e compro um brinquedo para ele, tem 2 anos apenas, e o Pedro é bem arteirinho mesmo, né? E eu pego aquele brinquedo de 10 mil reais, compro um brinquedo para ele, frágil, mas muito caro. E ele tem apenas 2 anos, não sabe dimensionar, não sabe o quanto que eu lutei para dar aquele brinquedo para ele. E eu pego com todo carinho, chego para ele com todo cuidado, paguei muito caro naquele presente, e chego e entrego para ele. O primeiro chute que ele vai dar naquele brinquedo vai quebrar,
porque ele não sabe valorizar, porque não sabe o preço que eu tive que pagar para dar para ele. Assim semelhante a Deus na minha e na sua vida. Deus fez grandes promessas, mas não vai cumprir sem primeiro preparar a sua vida para você saber valorizar o de tão grande que o Senhor Deus vai realizar na sua vida. Só quem começou a entender a mensagem, abre essa boca, pelo amor de Deus e da glória. Aí agora você começa a entender porque Deus aparece para José e fala para ele: você vai ser um grande governador, você vai dominar sobre tudo. Isso é muito lindo. Imagina como ele, jovem, 17 anos, recebe uma promessa dessa: vou governar, vou estar acima de tudo. Mas Deus não falou que os irmãos dele teriam que vender ele. Deus não falou que ele teria que ser caluniado. Deus não falou que ia inventar mentira contra ele. Deus não falou que iria ser preso injustamente. Mas ele estava no preparo de Deus. Deus falou: você é muito menino, a promessa é grande, mas eu tenho que te preparar para você viver essa grande promessa. E ali então Deus preparou, e depois que preparou, Deus levantou. Assim foi na vida de Moisés. Deus falou: vou te levantar para operar sinais, prodígio, maravilha, tu vai libertar o meu povo. Mas antes disso ele viveu 40 anos no deserto e aprendeu na presença de Deus. Com Davi não foi diferente. Imagina, um pequeno apacentador de poucas ovelhas do seu pai, desprezado, conforme mostra a Bíblia, pela sua família. Ninguém dava crédito no menino, e de repente chega o profeta Samuel e fala: ó, tu és ungido do Senhor, Deus te escolheu porque viu o teu coração. E ele fica imaginando: eu sou apenas um pastorzinho de ovelhas, Deus vai me fazer o grande pastor da nação de Israel. E agora então começa aquele processo de perseguição, de luta, de batalha. Mas aquilo que Deus tinha para fazer, Deus fez, e ninguém pode impedir, porque quando meu Deus quer operar, ninguém pode impedir a sua obra. Eu entendo que nem o próprio Cristo, ele deixou de viver esse processo do preparo. Ele sendo filho de Deus, mas não supôs ser igual a Deus, ele se fez como homem. E agora a Bíblia diz que ele nasce, do seu nascimento aos 12 anos, ele está crescendo em graça e em conhecimento, diante dos homens e diante do Senhor Deus. Dos 12 anos aos 30, ele está no preparo. A Bíblia diz que ele era um homem experimentado nos trabalhos. Ele estava trabalhando na carpintaria do seu pai e se preparando. E agora só com 30 anos que ele vai se manifestar em poder. É interessante que alguns teólogos, isso é uma grande mentira, vai dizer que Jesus, quando criança, operava milagres. Isso é uma grande mentira, porque o primeiro milagre que Jesus operou foi em João 2, nas bodas de Caná da Galileia. E é interessante que Jesus agora se manifesta com 30 anos. E quando ele chega nas águas do Jordão, ele chega diante de João Batista e fala: eu vim ser batizado. E João já fica espantado e fala: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus fala: por ora vamos deixar assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Lucas 3:21, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e a voz ecoou: este é meu filho amado, em quem nele eu tenho prazer. Tem muita pessoa que quer ver o céu aberto, tem muita pessoa que quer ver o Espírito descer, mas não quer cumprir a palavra de Deus. Sabe quando você vai começar a ver os céus abertos? A hora que você começar a cumprir a palavra de Deus, os céus vão se abrir, o Espírito vai te envolver e a glória do Pai vai vir sobre a sua vida. Meu Deus do céu. E agora você compreenda que Jesus agora, ele começa o seu ministério assim, aleluia. Ele não pega e já chega já expulsando demônio e curando enfermo, não. O Espírito Santo pegou ele, levou ele para onde? Para o deserto. E lá no deserto foi provado por Deus e tentado pelo diabo, porque a provação procede de Deus, mas a tentação, que é uma incitação ao pecado, procede do diabo. E ele tanto passa pela provação honrando a Deus, e como vence a tentação pelo poder da palavra. E agora quando ele entra no deserto, guiado pelo Espírito, a Bíblia diz em Lucas, se não me engano, 4,14, ele sai do deserto cheio do Espírito Santo. Se tem pessoa que pensa que você entrou nesse deserto e você vai morrer nele, você vai desfalecer nele, você está enganado, que você vai sair dele melhor do que você entrou. Entrou guiado pelo Espírito e vai sair embriagado, cheio do poder e da glória do Espírito Santo. Se você acredita assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí, crente. Irmão, eu vou pregar a Bíblia hoje aqui, hein? Se me ajudar no som aí, eu vou dar lugar, hein? Irmãos, olha só. Agora você entenda que Cristo,
ele sai do deserto cheio do Espírito Santo, e aí ele vai para o culto na sinagoga. E quando chega no culto da sinagoga, de repente o ministro deu o papiro ou o pergaminho, que era a Bíblia, né, que eles usavam, a forma que eles usavam antigamente, e foi colocar logo na mão de quem para ler? Nas mãos do Senhor. Ou seja, então entenda uma coisa, Jesus não ficou preocupado em chegar fazendo, Jesus se preocupou em se preparar. Existem muitas pessoas que já querem chegar fazendo, mas não se prepara. É melhor você se preparar, porque a sua hora vai chegar, e quando a sua hora chegar, você tem que estar preparado para abraçar e aproveitar a tua oportunidade da melhor maneira. E agora ele está ali, e então agora no tempo de Deus, no propósito de Deus, ele pega, abre, e o rolo cai no pergaminho de Isaías 61, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar o contrito de coração, apregoar a liberdade aos que estão presos, e soltar aqueles que estão no cativeiro, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Para quem não sabe, o ano aceitável é chamado na Bíblia como o ano do jubileu. Ano do jubileu era aquele ano onde as pessoas tinham pedido terra, posses, e tudo que ela tinha pedido, quando chegava o ano do jubileu, era devolvido, era restituído, era restaurado. Jesus já veio pregoar o ano aceitável. Tem restauração, tem restituição. Deus vai restaurar a tua casa, Deus vai restituir tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. E ele pega e dá um brado assim: hoje se cumpriu as escrituras diante dos vossos olhos. Então você veja uma coisa, Deus, antes de fazer uma grande obra, ele primeiro vai nos preparar. Ele vai preparar para depois começar a fazer. E além do preparo, existe uma coisa, eu vou falar bem resumidamente, que todo servo de Deus, ele tem que passar para viver esta grande obra. Eu chamo aqui nessa noite de o processo da obra salvífica, que está registrada em Romanos capítulo 8, versículo 30, que diz: aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Além de você entrar no preparo de Deus, que é através dos desertos, as situações da vida que acontece, você entra também no processo da obra salvífica. Senão é impossível que Deus possa fazer uma obra na sua vida. O processo desta obra salvífica, a saber, a começar pela predestinação. O que é predestinação? Decidir de antemão. Jesus predestinou a igreja para a salvação, e sendo a igreja já predestinada para a salvação, agora ele chama. E como assim? Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O carcereiro um dia perguntou: o que eu preciso para fazer parte da igreja e ser um predestinado à salvação? Perguntou para Paulo, e Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então está aqui predestinação, chamado, e também está agora justificação. O que é justificação? Torná-lo justo. Então quando você agora crê que Jesus é o teu Senhor, e você passa a crer no sacrifício vicário de Cristo, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, logo nós somos justificados pela fé. Romanos 5, capítulo 5, versículo de número 1. Então ele chama, primeiro ele predestina, depois ele chama, depois ele justifica, e depois aí nós entramos no processo final, que é da glorificação, porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória, eu vou falar até você entender, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você não entendeu, mas você está no processo de glorificação. Deus está te preparando para a morada eterna. Você está no processo da glorificação. Aleluia. É por isso que Deus não colocou um ponto final na obra que Ele começou na nossa vida. Ele coloca uma vírgula. Nós estamos em trabalho ainda. Ainda Ele está tirando uma coisa. O que está sobrando, Ele está tirando. E o que está faltando, Ele está acrescentando. Estamos no processo da glorificação. É de glória em glória. É por isso que crente que dá glória, é por isso que crente que vive na glória, ele é mais parecido com Jesus. Porque quanto mais glória você dá a Ele, mais parecido com Ele você fica.
Você vai ficar olhando com essa cara de quem não está entendendo a palavra de Deus, ou vai começar a adorar a Ele aqui nessa noite? Aleluia! Irmãos, agora você veja que Cristo então, depois desse processo que Ele faz na nossa vida, agora nós entramos naquilo que chamamos da regeneração. Capítulo 20 de João, em versículo 22, quando Cristo ressuscitou, 1 Coríntios 15, 45 diz que Ele se transformou, segundo Adão, em espírito vivificante. Então, quando os discípulos estavam ali todos com medo, trancados por causa dos religiosos, com medo de ser morto, a Bíblia diz que Cristo atravessa as paredes e se apresenta no meio deles e diz: a paz seja convosco. E ali então dizendo: fique em paz, porque eu estou no controle de todas as coisas. E ali Cristo assopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali não era o batismo, ali era a regeneração, o novo nascimento. Cristo estava fazendo eles nascer de novo. Agora então, onde eu quero começar a introduzir, de fato, em suma, esta mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Chegamos então na pesca do capítulo 21. Você veja que no capítulo 21, conforme eu li com os irmãos, Jesus fala: depois disso, se manifestou Jesus outra vez. Depois do quê? Depois de tudo isso que eu acabei de narrar para os irmãos. É por isso que ele fala. Depois disso, Cristo aparece, depois de ter regenerado eles, depois de ter preparado eles, depois de eles ter passado pelo processo de Romanos 8:30. Agora Cristo aparece para eles pela terceira vez, conforme está escrito neste evangelho. E agora, semelhantemente, a Bíblia diz que eles vão ali pescar. Porque ainda então Cristo não tinha dado aquela ordem: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Alguns dizem que eles desertaram aqui. Eu não vejo desta maneira. Eu acredito que ali eles estavam esperando Cristo aparecer e dar as coordenadas para que eles viessem a retomar o seu trabalho na obra do Senhor. Enquanto isso não aconteceu, Pedro, sem mais, sem menos, pega e diz: eu vou pescar. E quando a Bíblia diz que ele vai pescar, outros 6 discípulos, conforme nós lemos aqui, acompanham ele. E é interessante que no meio daquela pescaria, eles começam a lançar novamente a rede. E lança a rede, e puxa a rede, lança a rede, puxa a rede. E semelhantemente eles não pegaram nada. Não apanharam nenhum sequer peixe. E eles vão trabalhando, trabalhando, e viram uma madrugada trabalhando, como lá em Lucas capítulo 5. E a Bíblia diz que pela manhã Jesus aparece. É sempre assim. Ele sempre aparece no momento mais sombrio da vida. É sempre assim, ele aparece nos momentos mais difíceis da vida. É sempre assim, ele aparece nos momentos mais complicados da vida. Quando eles estavam todos frustrados, quando eles estavam todos desanimados, Jesus apareceu de manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas pelo amanhecer vem alegria. Assim foi com Daniel. Daniel passou a noite na cova, mas de manhã Deus apareceu com livramento para ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados no fogo. Ele apareceu apagando a força do fogo. Quando Marta e Maria perderam a esperança que o seu irmão tinha morrido, ele apareceu dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando a viúva de Sarepta pensou que tinha acabado o seu alimento, ele aparece e falou: segundo a minha palavra, não vai acabar a farinha da panela e nem o azeite da botija. Em 2 Reis capítulo 4, quando a mulher falou: perdi meus filhos, perdi tudo, Deus aparece e diz: eu multiplico na tua vida. Pelo amor de Deus, joga a mão para cima aí. Eu vou te dar 1 minuto. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus. 1 minuto para adorar e glorificar, porque Jesus vai aparecer. Eu estou sentindo que hoje vai ter batismo com o Espírito Santo hoje aqui. Levante uma mão, é pouca agora. Levante as 2 mãos para o céu. Eu vou lhe dar 1 minuto para você glorificar. Eu não sei a noite frustrada que você tem passado, mas Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece. Shai que amanda labracala xerimi candarábia. Já tem alguém sentindo Ele aparecendo aí? Já começou. Eita! Irmão, olha só, quando ele apareceu, o missionário Marli, ele dá um berro: ei filhos, de uma forma carinhosa, tendes alguma coisa de comer?
Eles olharam um para o outro assim e falaram: "Deixa, nós vamos ter que responder ele." Eles não sabiam que era Jesus. Às vezes Deus está operando e você ainda não percebeu, mas é Ele que está no controle da situação. É porque a situação muitas vezes está tão estreita na sua vida que você não consegue enxergar, mas é Ele que está na direção do negócio. E agora, Ele aparece e fala: "Tem alguma coisa de comer?" E eles falaram: "Não tem nada, não pegamos nada." Aí Jesus dá um berro assim, ó: "Ei, lança a rede." Lá no Lucas 5 ele falou: "Lança no alto mar." Agora ele está dando outra direção, porque cada tempo da nossa vida Deus tem uma direção certa. Ah, você não entendeu coisa nenhuma. Para cada fase da nossa vida, Deus tem uma direção certa. Vou ter que repetir de novo. Às vezes você está passando prova na casa, às vezes você está passando prova na vida financeira, às vezes você está passando prova na vida espiritual. Para cada área da sua vida, Deus tem uma direção certa. Naquela época a direção foi: joga no alto mar. Agora aqui não, joga do lado direito. Alguém já entendeu? Tá dando glória. O mesmo Deus que te deu direção hoje vai te dar hoje também. Aleluia. Aí eles pegam. Eita, irmão, isso aqui vai pegar. Eles pegam e jogam a rede. E quando eles jogam a rede, encheu. Levanta a mão que eu vou profetizar. Oh, pera lá. Você acha que eu vou perder a oportunidade? Tempo de rede vazia na tua vida acabou. Eu profetizo que o tempo da rede cheia. Ah, pelo amor de Deus. Era para você ter dado glória. O tempo da rede cheia está chegando na tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eita, caederessaia, cando. Ah, meu Deus. Se prepara, porque tem uma pesca milagrosa. Aí, pastor André Victório. Aí quando eles pegaram aqueles peixes, aí João, que era o mais íntimo, falou: "Pera lá, alguma coisa diferente está acontecendo." E ele pega e já dá um toque para os irmãos: "Isso aqui não foi pela força do nosso braço não, quem fez isso foi o Senhor. Na força do teu braço você não vence, mas na direção do mestre você vence." Eita, meu Deus, você não entendeu. Na tua força você vai cansar, vai passar a noite sem dormir, mas na direção do mestre você vai ter paz, descanso. Aí, presta só atenção. Se tu não deres glória agora, eu paro com tudo. Irmão, a Bíblia vai dizer que Jesus agora, Pedro se joga na água e vai correndo, nadando até o mestre. Eles foram buscar peixe, correto, sim ou não? Aí agora, a Bíblia vai dizer que Jesus estava na praia, esperando eles. Eles foram buscar peixe, não pegaram, até então. E aí, quando eles chegam na beira da praia, a Bíblia vai dizer que tinha uma fogueira. Na fogueira tinha um peixe preparado, temperadinho e assadinho. Se tu não der glória a Deus, eu paro agora, meu filho. O que você foi buscar, Deus já preparou. Ah, meu Deus do céu, o que você foi buscar? Você não entendeu se não tinha dado glória. O que você foi buscar, Jesus já preparou. O que você foi buscar, Jesus já preparou. Pastor, eu fui buscar cura, já preparou. Pastor, fui buscar salvação na minha casa, já preparou. Pastor, fui buscar libertação do meu filho, já preparou. Pastor, fui buscar meu ministério, já preparou.
Pegue na mão desse crente agora, vê se ele está dando. Pega na mão dele agora. Levante assim para o céu e começa de diga para ele: o que você foi buscar, Deus já preparou. O que você foi buscar, Deus preparou. O que você foi buscar, Deus já preparou. Já preparou. Já preparou. Já, eita, eu estou ouvindo o altar rajando de glória aqui. Eu estou ouvindo a igreja. Você vai ficar olhando, não vai dar lugar. O que você foi buscar, Deus já preparou. Ei, olha só, segura essa. Essa aqui é uma pérola. O que você foi buscar, Jesus já preparou. Vou falar mais uma vez. O Espírito Santo vai fazer alguém entender. O que você veio buscar, o que você foi buscar, ele já preparou o banquete, meu filho. Já está tudo preparado. Aí, irmãos, escute essa, pelo amor de Deus. Irmãos, ai meu pai, eles foram buscar o quê? Peixe. E agora quando eles chegam, não tem só peixe. Eles foram buscar só peixe. Quando eles chegaram de quebra, pastor André Victório, tinha um pãozinho na brasa. Levante a mão que eu só entrego para quem está de mão levantada. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ei, escute o que eu estou falando, você não entendeu. Saul um dia perdeu, o seu pai perdeu a jumenta. O pai de Saul falou: vai buscar minha jumenta. E Saul procura daqui, Saul procura dali e não acha. Noite vazia, ele não acha, procura de lá, procura de cá e não achou nada. De repente alguém falou para ele: vai lá no culto, lá na casa do profeta Samuel, porque lá vai ter uma direção para a tua vida. Quando Saul chegou lá, sabe o que Samuel falou para ele? Ó, fique em paz, porque aquilo que você estava buscando, Deus já me revelou 3 dias, já está garantido. O que você veio buscar já está garantido. Você não entendeu, você não entendeu. O que você veio buscar já está garantido. O que você veio buscar já está garantido. Aí, você está entendendo? Porque ele preparou o pão. Agora eu vou te falar. Por que ele preparou o pão? Porque o peixe já está garantido. O que você foi buscar já está garantido. Saul não perdeu a jumenta? E ele foi lá, o profeta falou: a jumenta já foi achada. Mas Deus te trouxe aqui para um negócio maior. Ó, Saul, Deus te escolheu, tem uma coisa: vai derramar unção na tua vida. Além de te devolver o que você estava procurando, aleluia, Deus vai derramar unção e vai te levantar como rei de Israel. Ah, pelo amor de Deus, Deus já preparou coisas grandes para você. Deus já preparou coisas grandes para a tua vida. Irmão, entenda aqui uma coisa: se eles fossem ir lá pescar, pegar aquele peixe, ele ia ter que limpar, ele ia ter que temperar. Então eles foram lá buscar. Jesus já fez diferente.
já estava lá assado, temperado, é pronto, é só se servir. Levanta a mão aí para receber do que eu estou recebendo aqui. Levante a mão, você nunca mais vai esquecer dessa palavra. O que você foi buscar, Deus já te deu e preparou coisa maior, pastor. Eu só estou buscando a salvação do meu filho, ele vai ser pregador da palavra. Pastor, eu só estou buscando a restauração do meu casamento, Deus vai salvar aquele camarada e vai fazer dele um obreiro na casa. Ai, meu Deus do céu, ele vai fazer coisa maior. Irmão, agora entenda só o mistério. Já vou começar a entrar na conclusão. Quando, agora, olha só que mistério. No versículo 10 e 11, isso aqui é sério. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus agora fala para eles assim: trazei dos peixes que vocês já apanharam. Mas Jesus não precisava de peixe, porque ele mesmo já tinha preparado. E detalhe, Jesus não tinha vara de pescar, Jesus não tinha rede, Jesus não tinha nenhum, não mostra o texto. Ele não tinha nada para acender fogueira, não tinha nada para temperar o peixe, não tinha nada para preparar o pão. E como que apareceu? O que Deus vai fazer na tua vida não é da terra, vai vir do céu. Vou repetir de novo: o que vai aparecer na tua vida não vem da terra, vem lá do trono da graça. Aí, por que ele pede? Irmão, se tu não rodopiar hoje aqui no poder, olha, eu vou dizer, tá ruim, hein? Olha só. Agora Jesus, ele pega e fala: trazei dos peixes que apanharam. Jesus não queria peixe porque ele já tinha. O que ele está querendo dizer com isso? Trazei dos peixes que agora apanharam. E a Bíblia diz que eles apresentam guarda esse número, 153 grandes peixes. Eu já vi muitos comentários teológicos do que significa esses 153. Não vou falar aqui. Eu vou falar do que Deus me revelou no sentido da mensagem que Deus me deu. Olha só, porque na primeira pesca Jesus não deu número, mas na segunda ele já deu número. E você sabe que na segunda já estava tudo preparado, já estava tudo posto, era só eles fazer a obra. E agora eles apresentam 153 grandes peixes. Sabe o que eu aprendo aqui? 1 com 5, 6, com mais 3, 9. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Através dos dons espirituais do meu Espírito Santo, vocês vão ganhar muitas almas para o meu reino. Vou repetir de novo. A minha oração nessa noite é que Deus levante ganhadores de alma aqui nesse lugar. E para ser ganhador de alma, só no poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus vai levantar um exército aqui cheio da glória de Jeová. Aí, agora para nós entrar na conclusão. A Bíblia diz que sendo tantos, por causa do horário, sendo tantos, não se rompia. Sabe por quê? Jesus estava dizendo para ele: agora vocês estão preparados, formação espiritual. Então pare de reclamar do processo que você está passando. Deus está te formando. Deus está te formando espiritualmente. Daqui a pouco você vai estar bem formado. A unção vai descer, a glória vai inundar, e você vai fazer a vontade do Pai. Aí, agora, o mistério da primeira pesca começou com Pedro e terminou com quem? Com Pedro. A mensagem aqui era com ele. Aí chega Jesus e chama ele no particular. Chamou ele no particular: vem aqui. Depois Jesus deu para ele de comer. Depois Jesus chamou ele no particular e falou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele pegou a primeira vez e ele disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala primeiro, apacenta os meus cordeirinhos. Tá lá, cordeirinhos primeiro. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele já muda.
apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabe, mais ou menos assim, o Senhor sabe que eu falei, que eu errei, mas tu sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro confessou 3 vezes? Não é só porque ele negou 3 vezes e Jesus fez ele confessar 3 vezes. Sabe por quê? Essa aqui vai ser para encerrar essa noite. Sabe por que Jesus fez ele confessar 3 vezes que amava ele? Porque lá em Filipenses diz que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, vai ter que confessar que só Jesus Cristo Você não entendeu, eu vou ter que falar de novo. Ele falou 3 vezes porque Jesus estava pronunciando ali, dizendo: todo o céu, a terra, até debaixo da terra vai se dobrar. Ou seja, o céu, Arcanjo Miguel, Gabriel, principados, todas as legiões angelicais, as criaturas viventes vão se dobrar e vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Passando para a terra, todo ser humano todo ser humano vai se dobrar e vai dizer, querendo ou não, Buda vai se dobrar, Maomé vai se dobrar, a quem quiser, todos eles vão se dobrar diante do Senhor. E agora, para finalizar, sabe quem está debaixo da terra? O diabo, a morte, os demônios, todos vão ter que se dobrar, vão ter que olhar para ele e vão ter que reconhecer que ele é o Cristo ressurreto, que ele é o Cristo vencedor, que ele é o Cristo poderoso, resplandecente estrela da manhã, leão da tribo de Judá, maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz, rei dos reis, Senhor dos senhores, cordeiro pascual, semente da mulher, o que era, o que é, o que há de vir, o todo poder. Meu Deus, levante a mão para o céu. Deus está restaurando chamada de alguém aqui. Deus está restaurando o ministério de alguém aqui. Você pode ter um deslize, você pode ter acontecido, mas hoje Jesus apareceu para te restaurar. Ora engendere kedero sheria canoremaia. Andiko shende colossi. Escute o que eu vou dizer aqui. Jesus nessa noite reservou essa noite para investir na nossa vida espiritual. Vou repetir de novo. Jesus resolveu preparar essa noite para investir na nossa vida espiritual. Por quê? Porque você vai apresentar resultados significativos para a obra de Deus. Quer ver? Jesus não desistiu de Pedro, fez ele confessar, restaurou ele. Sabe o que aconteceu? Já de primeiro impacto. Ele aparece em Atos 2 e de repente, um vento veemente, impetuoso encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. E todos, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciões, obreiros, pais, mães, filhos, sogras, netos, todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios. Eu vou falar até você entender. Todos foram cheios. Cheio do quê? Cheio do Espírito de Deus. Aí os religiosos falaram: tá cheio de moço, tão embriagado. Quem que se levanta? Eita, Pedrão já fez logo assim, ó. Pera lá, aqui ninguém está embriagado sendo 9 horas da manhã. Isso aqui está acontecendo porque o profeta Joel disse: e nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos
sonharão sonhos, e sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu espírito. E Pedro agora começa a pregar a santa palavra de Deus, e de repente aquele povo ouvindo atento a palavra, e agora Pedro fala: e se vocês quiserem salvação, ainda há espaço. E aqueles homens disseram: o que nós precisamos para ser salvo? E Pedro disse: convertei-vos e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, recebendo o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Fica de pé para me encerrar agora, meu Pai. Naquela noite, naquela noite, sabe quantas mil almas se converteram? Quase 3.000 almas. Eu não quero ser indelicado, mas por favor, pegue na mão do teu irmão agora, pela última vez. Pegue, levante assim, pelo menos meio, assim, não precisa ter o alto não, senão cansa. Porque uma unção de Deus vai ser esparramada aqui nesta casa. Aonde tiver um crente que ama a Bíblia, a palavra de Deus, essa unção vai te tocar hoje aqui. Deus vai dar novas ferramentas espirituais. Eu estou vendo Deus levantando um exército profético da parte de Deus, que vai incendiar essa cidade de Osasco. O mundo está um caos, mas o poder de Deus resolve a situação ainda. O mundo está caótico, mas o poder de Deus resolve a situação ainda. A situação está estreita, mas o poder de Deus resolve a situação ainda. O negócio está complicado, mas o poder de Deus resolve a situação ainda. Começa a glorificar a Deus agora comigo. Começa a glorificar. Eu quero ouvir a igreja glorificando. Eu quero ouvir a igreja glorificando. Se der tempo para louvar mais um louvor, eu